Fala geral, tudo legal? Insano aqui com vocês novamente. E a franquia Resident Evil não para de fazer sucesso no mundo todo. Praticamente todas as pessoas que gostam de games já jogaram ou pelo menos já ouviram falar sobre essa franquia de enorme sucesso que já virou até série de filmes de cinema. Mas existem algumas curiosidades sobre a série que pouca gente conhece. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é algo que somente alguns poucos privilegiados ficam sabendo. Então você que é ligado aqui no canal Um Nerd Insano, sinta-se privilegiado. E quando você estiver naquela rodinha de amigos, comentando sobre games, você pode soltar essas informações e alguns vão te considerar uma verdadeira enciclopédia dos games. Antes de começarmos, aquele ritual básico de mandar um salve para os inscritos. Dessa vez é um salve aqui pro Galaxy Gamer Games e também pro Luan Nóbrega. Valeu aí pessoal, obrigado mesmo por acompanharem o canal. Fiquem ligados porque tem muita coisa massa chegando aí, beleza? E se você não é inscrito, inscreva-se por gentileza para não perder as novidades, combinado? Então, toma ali vídeo, rapaziada! O saudoso Resident Evil 1, aquela primeira versão lançada para o antigo PlayStation, ainda é para algumas pessoas o melhor game da série. O design dos cenários, o estilo de jogabilidade e os acontecimentos no desenrolar da trama o tornam um game com certeza único. Esse jogo traz uma das mais nostálgicas introduções de inimigos já vista no mundo dos games. Quem jogou o primeiro Resident Evil 1 na época do PlayStation 1 sabe bem do que eu estou falando. Agora vamos às curiosidades. Logo no começo, quando você assume o controle da Jill e o Barry fica examinando a poça de sangue no chão, a imensa maioria dos jogadores abre a porta e vai até o fim do corredor, onde você tem seu encontro com o primeiro zumbi do game. Então você pode voltar até onde está o Barry e ele dá cabo do zumbi. Mas o que pouquíssima gente sabe é que se você voltar até o saguão da mansão, lá onde o Wesker está esperando, acontece uma cena diferente, onde você vê o zumbi todo mal intencionado indo pra cima da Jill, e o Barry estoura a cabeça do folgado por trás. Depois disso, se você for até o local onde está o corpo do policial morto Kenneth Sullivan, ele estará sem as pernas. Mano, o zumbi estava na seca há tanto tempo que comeu até as pernas com botas e tudo do pobre policial. Eu posso imaginar como essas botas entraram, mas eu não quero nem pensar em como elas vão sair. No Resident Evil 2, se você for até a delegacia no modo normal, sem pegar nenhum item, você vai ver um zumbi com um colete amarelo vagando por um dos corredores de acesso. Ele é o policial Brad Vickers. Se você matá-lo, você ganha uma chave, onde você pode abrir mais tarde um armário e conseguir roupas novas para Leon e Claire. Mas o que poucos sabem e que é realmente interessante é que Brad Vickers é na verdade o piloto do helicóptero que trouxe o time STARS até a floresta onde fica a mansão do Resident Evil 1. Brad acaba se acovardando e foge com o helicóptero, deixando o time STARS para se ferrarem sozinhos no começo do Resident Evil 1. Mas como os covardes sempre se dão mal, Brad acaba levando o troco mais adiante, lá no Resident Evil 3. Ainda no Resident Evil 2, quando o game estava em desenvolvimento, os desenvolvedores criaram um personagem chamado Tofu, com a intenção de testar as colisões do game, para ver se estava tudo funcionando direitinho com a jogabilidade. Tofu é um tipo de queijo de soja, então foi uma espécie de piada da Capcom. Depois de pronto o Resident Evil 2, a Capcom decidiu manter esse personagem, colocando ele no jogo minigame Tofu Survivor, fazendo uma paródia com o minigame O Quarto Sobrevivente, que é o minigame do personagem Hank. Terminar o minigame de Tofu é uma missão para poucos, porque ele praticamente começa o game sem itens, contando apenas com uma faca e algumas poucas ervas. Ele começa o jogo branquinho e vai ficando avermelhado à medida que recebe ataques. Esse personagem talvez muitos já o conheçam, mas a curiosidade fica para o fato de que em uma das cenas do final do minigame do personagem, você o vê Hank comendo o pobre Tofu. Tanto esforço para escapar da barriga dos zumbis e ele acaba na barriga de um soldado da Umbrella.
Isso faz a gente pensar quem é o verdadeiro monstro dessa história. Pobre Tofurro, coitado. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Resident Evil 1,5. Se você não viu meu vídeo sobre os Resident Evil cancelados, eu recomendo que vocês assistam para saber mais sobre esse game e sobre outros também, beleza? Mas tem algumas coisas interessantes que vocês vão descobrir a respeito desse game agora. Para quem não sabe, esse que vocês estão vendo agora é o Resident Evil que ficou conhecido como 1,5. Esse game seria o Resident Evil 2. Porém, a Capcom, insatisfeita com o projeto, cancelou tudo e refez o game, deixando ele como o Resident Evil 2, que vocês estão vendo como a gente conhece agora. Como vocês podem notar, houve uma mudança gráfica que deixou o jogo com uma aparência melhor, mas isso fez com que o número de zumbis na tela fosse menor. Porém, o que poucos sabem é que os principais motivos que levaram a Capcom a cancelar esse game é que o jogo terminava de uma maneira muito conclusiva. Quer dizer que a Capcom tinha bolado um final para esse game que terminava de uma forma que seria difícil de se pensar em uma continuação. Na época havia outras séries que estavam fazendo sucesso, como por exemplo os jogos da série Gundam e 007. Então os produtores quiseram algo que desse ensejo a continuações, onde você pudesse ter personagens novos sendo introduzidos com ligações que levassem a história a outros locais com novos acontecimentos. A Capcom não queria que a história terminasse na segunda aventura, então ela cancelou praticamente tudo e recriou o game Resident Evil 2 na forma como conhecemos hoje. E deu certo, tanto é que hoje já temos o Resident Evil 7, isso sem contar os jogos paralelos com histórias à parte. Quem se lembra da apresentação do Resident Evil 1 do PlayStation 1 deve se lembrar daquela cena em que o Joseph encontra uma mão decepada no chão. Mas o que pouca gente sabe é, afinal de contas, de quem é essa mão? Quem assistiu meu vídeo anterior sabe que o game Resident Evil 0 inicialmente foi lançado para o console Nintendo GameCube, mas a ideia original era que esse game fosse lançado para o antigo Nintendo 64. Porém, a Capcom acabou cancelando o projeto e resolveu lançar o jogo para o GameCube. Acontece que boa parte do game já estava pronta para o Nintendo 64 e algumas coisas foram excluídas da versão final. Uma delas é a parte em que Edward Dewey quebra a janela e pula para dentro do trem. Na versão inicial para o Nintendo 64, você pode ver o Edward com a mão direita decepada, a mesma mão que Joseph encontra na floresta, lá no Resident Evil 1. Não sabemos o motivo, mas a Capcom na versão final para GameCube resolveu manter Dewey com as duas mãos, mostrando ele apenas ferido. E também foi retirada no Resident Evil Remake a cena em que Joseph encontra a mão decepada e no lugar foi posta uma cena onde ele encontra apenas o piloto do helicóptero morto. Particularmente eu não achei que foi uma boa troca. Seria mais trágico se fosse encontrada a mão decepada e o Edward mutilado. Eu acho que seria mais tenso. O sanduíche de Jill. Um sanduíche de cimento, piso e carne de policial não deve ser lá muito gostoso, especialmente para Jill Valentine. Após ser salva de ser esmagada em uma armadilha por Barry no Resident Evil 1, você ouve uma das frases mais clássicas da saga Resident Evil. Barry diz que Jill quase virou um sanduíche de Jill. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. A infâmia da piada é tanta que a própria dubladora da heroína não foi capaz de esconder o riso quando responde ao parceiro no game. Essa piadinha besta acabou aparecendo em vários outros games da série, mas o que poucos notaram é que no primeiro game da série Dead Rising, aquele onde você enfrenta zumbis num shopping center, existe um restaurante chamado Jill Sandwich. Essa piada até parece com um vírus que foi se espalhando por outros jogos. Vai entender o humor da Capcom. Para quem não sabe, existe um livro de recordes mundiais de games e esse livro é chamado de Guinness World Record e o nosso adorado Resident Evil 1 entrou para esse livro. Então você deve estar se perguntando, ele entrou por ser um game de grande qualidade, mas não foi bem isso não. O Resident Evil 1 entrou para o Guinness Book dos Games como o pior roteiro já feito para um game em toda a história.
Isso porque os diálogos do game foram muito mal traduzidos do japonês para o inglês e muito mal interpretados também. O game em si é ótimo, porém, expressões idiomáticas e outras peculiaridades do idioma nipônico acabaram sendo trazidas literalmente para o inglês. E como os atores que foram usados nas dublagens tiveram péssimas atuações, os diálogos do game acabaram ganhando o título de piores do mundo dos games e acabaram entrando pro Guinness dos games. Dizem as más línguas que para economizar na produção do game, a Capcom acabou optando por contratar atores de filmes pornográficos para fazer a dublagem dos personagens. Ninguém sabe se isso é realmente verdade, mas é um boato que muita gente fala. Resident Evil 3 Code Veronica. Não, pessoal, eu não estou bêbado, eu não estou falando besteira. O game Resident Evil Code Veronica, que conhecemos hoje como um spin-off, ou seja, como uma história à parte, é na verdade o terceiro jogo da série. Esse é o verdadeiro Resident Evil 3. O Resident Evil 3 que ficou eternizado no PlayStation 1 é na verdade o spin-off. Calma lá que o tio aqui vai explicar. A Capcom tinha feito um contrato com a Sony de poder lançar 3 games em sequência que seriam Resident Evil 1, Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Acontece que ela andou se engraçando com a SEGA e criou o Resident Evil 3 para o console Dreamcast. A Sony deu um puxão de orelha na Capcom, que estava se esquecendo do contrato de lançar 3 Resident Evil em sequência para o PlayStation. E então a Capcom fez o Resident Evil Nemesis para o PlayStation, que depois foi batizado de Resident Evil 3 Nemesis. E lançou também o Resident Evil Code Veronica, que seria a terceira versão da série para o Dreamcast, como sendo um spin-off. Se formos raciocinar direito, chegamos à conclusão de que o Resident Evil Code Veronica é mesmo o Resident Evil 3, porque ele mostra o que ocorreu com o Claire e com o Chris Redfield depois do Resident Evil 2. Para finalizar, galera, existe uma última curiosidade sobre a série que pouca gente conhece. O fato é que inicialmente Resident Evil seria um jogo em primeira pessoa. É um pouco difícil imaginar um game de terror em primeira pessoa em 1996 fazendo sucesso. Então, pensando nisso, o criador da série Shinji Mikami declarou que o motivo de a ideia ter sido descartada é que a mecânica não funcionou bem o bastante. Então a Capcom optou por se inspirar no modo de câmera de Alone in the Dark, que tinha agradado bastante aos criadores da série. Hoje, com a evolução dos consoles, podemos ter gráficos em primeira pessoa super detalhados que realmente podem trazer a sensação de medo. Eu confesso que levei uns bons sustos jogando Resident Evil 7. Mas em 1996, se a Capcom tivesse lançado o game na forma de primeira pessoa, eu acredito que o jogo não teria nem chegado aos pés do sucesso que é nos dias de hoje. Para se ter uma ideia de como o game ficaria, o jogo que você vê ao fundo é o Resident Evil Survivor para PC. Esse game é considerado por muitos como não só o pior game da série Resident Evil, como também um dos piores games de PC de todos os tempos. Ainda bem que Shinji Mikami mudou de ideia. Por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você é um cara legal, deixa logo aquele joinha animal e se inscreva no canal, beleza? Então tudo de bom pra vocês. Valeu, falou e até mais. Get in the helicopter!